Jesus nos abençoe a todos, queridos irmãos e irmãs dos dois planos, o plano material, o plano espiritual, que estão acompanhando esse estudo do grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, virtual. Vamos então abordar esse capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec reservou para nos apresentar alguns detalhes a respeito da primeira bem-aventurança registrada por Mateus no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que é justamente o conjunto que inicia o sermão no registro feito pelo evangelista Mateus. Nós temos aí algumas curiosidades a respeito disso, porque o evangelista Lucas também falou alguma coisa sobre o Sermão do Monte, mas não tão detalhado e não tão bem organizado como Mateus. Mateus usou os capítulos 5, 6 e 7 inteiros para nos trazer o sermão. E Lucas já colocou alguns versículos mais esparsos, mas abordam também muitos dos trechos que Jesus foi registrado por Mateus. Só que no caso de Lucas, ele fala que Jesus desceu a um lugar plano para fazer o sermão. E Mateus fala que Jesus subiu a um monte. Então, esse movimento, descer, subir, nós podemos, com a ajuda dos interpretadores, compreender que se trata de um movimento simbólico. No caso de Lucas, pelo conteúdo que é abordado, é como se Jesus estivesse descendo para conversar com nós, espíritos encarnados, que estamos passando por vicissitudes aqui, no plano terreno. Ao passo que Mateus, quando coloca que Jesus se eleva, sobe ao monte para poder falar, antes de falar, ele está se dirigindo às nossas individualidades eternas, ou seja, não apenas a personagem que nós estamos representando agora nessa encarnação, mas ao nosso espírito, a mônada espiritual, que vem caminhando no progresso evolutivo pelas várias reencarnações. Então, é uma profundidade maior na interpretação, E ele inicia o sermão com essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Toda bem-aventurança, dentre as 9 que Mateus registrou, que na verdade são 7, e as 2 últimas é como se fosse uma repetição de alguns conceitos, então vamos dizer que são 7 bem-aventuranças, elas indicam o motivo dessa felicidade, do bem-aventurado, dessa conquista do nosso ser, e explica a recompensa depois. Então, por exemplo, a segunda bem-aventurança de Mateus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então a gente vê aí um momento que aparentemente é de sofrimento, esse espírito imortal chorando, passando por momentos de dificuldade, mas sendo prometido a ele um consolo, uma recompensa futura. E assim, todas as bem-aventuranças têm essa parceria com a recompensa. No caso do pobre de espírito, nós encontramos os seguintes dizeres: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então a recompensa é esse tal reino dos céus, que, se não houver um apoio de entendimento interpretativo, nós podemos querer simplificar isso aí como sendo alguma coisa palpável, não é? Um lugar, uma conquista, ao passo que o próprio Jesus explicou, e foi Lucas que registrou,
que o reino de Deus, ou o reino dos céus, que é a mesma coisa, não vem com aparências exteriores, porque está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós, ou seja, o reino é algo que é construído no nosso íntimo e não uma coisa externa que nós vamos ter direito, que nós vamos conquistar pelo lado de fora. O caminho é para dentro, o caminho é em nós mesmos. Então, nesse sentido evolutivo, quando a gente pensa a respeito de ser o pobre de espírito e a ele ser oferecido como recompensa o reino dos céus ou o reino de Deus, nós vemos aí dois extremos. Existem duas interpretações a respeito disso que nós apreciamos. A que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos falar daqui a pouco, que é a feita pelo Kardec, e a interpretação feita pelo Carlos Torres Pastorino no Sabedoria do Evangelho. Nesse caso, o Pastorino, ele coloca as bem-aventuranças como degraus evolutivos, como sendo etapas que o espírito tem que vencer para que ele alcance o patamar máximo, que é chegar a espírito puro, onde bate lá na última bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então é a grande recompensa. O pacificador, ele já passou por todas as outras etapas e ele é capaz de transmitir essa paz e ser reconhecido como verdadeiro filho de Deus, por causa justamente de tudo que ele já superou, por causa da sua conduta. Então nós estamos o primeiro degrauzinho. O pobre de espírito é aquele que está iniciando o caminho evolutivo, é aquele que ainda está na ignorância, ele ainda precisa aprender, ele precisa ser experimentado. Então esse ser já está prometido para ele o reino que é, digamos assim, conquista íntima, mas é o patamar máximo evolutivo ao qual Jesus tentou nos direcionar o tempo todo. Todas as ações de Jesus, todas as palavras de Jesus, pensamentos que ele deixou para nós, foi no sentido de apontar o caminho para nós alcançarmos esse tal reino por nós mesmos, que é algo que diferencia, por exemplo, o nosso nível espiritual do nível espiritual, do princípio inteligente que está no nível dos animais. Os animais, eles vão ascender ao nível dos humanos ou hominais, vamos dizer assim, né? Que é uma palavra usada no espiritismo, não é acadêmica, mas o nível evolutivo hominal, que já se conquistou o raciocínio, a criatura já tem noção de Deus, já tem conhecimento de si mesmo. Então esse é o nosso reino hominal. Então para um princípio inteligente deixar o reino animal e passar para o reino hominal, esse ser não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de uma ajuda externa para essa transferência. E nós não sabemos como isso se processa. Nós não temos esse conhecimento, né? A doutrina espírita, nada aqui na Terra trouxe esse conhecimento para nós. Mas nós temos certeza que para nós deixarmos esse reino hominal que nós estamos, no patamar que nós estamos, e conquistarmos o reino celeste, o reino de Deus, aí sim vai ser por esforço próprio, e não porque virá alguma divindade vai nos transportar, nos pegar aqui e nos levar para lá. Então o que Jesus fez para nos ajudar, o que foi? Foi nos dar as regras, o caminho de conquista do reino. Para conquistar o reino é preciso fazer isso, isso e aquilo. Como é que é a parábola do reino de Deus, aquela parábola mais simples, né? O reino dos céus. O reino dos céus é como um homem que, tendo descoberto um tesouro num terreno, ele vai e vende tudo que tem e compra o terreno. Interessante essa parábola, né? Porque a gente fica meio no ar, né? E cadê o reino de Deus aí? Como é que você conquistou o reino de Deus?
é preciso aprofundar na interpretação. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é como um homem que, tendo descoberto um tesouro num terreno, então ele sabe que ali tem o terreno, ele vai, vende tudo o que tem e compra o terreno. Então ele ainda não pegou o tesouro. Mas para ele alcançar o tesouro, ele precisa fazer duas coisas. Ele tem que vender tudo que tem. E isso não pode ser interpretado meramente no campo literal da matéria, que nós pegamos as nossas coisas e vendemos. Não quer dizer isso, não. Ele vai e vende tudo que tem, significa que ele se transforma. É o progresso evolutivo. O homem precisa mudar radicalmente a sua forma de pensar, as suas atitudes. Aí ele vende tudo que tem, ele deixa de ser aquela personagem e vai ser outra, melhor, mais evoluída. Como Jesus nos prometeu quando disse assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então essa foi a fala de Jesus, conhecida como o caminho para o discipulado, né? Começa com livre-arbítrio. Se alguém quiser me seguir, se você quiser me seguir, ok, negue-se a si mesmo. Ou seja, vai e vende tudo que tem, transforme-se. Tome a sua cruz, siga os passos evolutivos, supere as suas dificuldades, siga os meus ensinamentos. Então, voltando à questão da bem-aventurança do pobre de espírito, nós estamos no início do patamar evolutivo, onde o espírito, criado simples e ignorante, a ele está prometido alcançar um patamar maior. Vai alcançar o reino. Ele precisa trabalhar para dentro. Ninguém vai chegar e falar aqui, vem cá, meu filho, ó, o reino aqui para você. Não existe privilégio na justiça de Deus. Não existe isso. Na lei de justiça, amor e caridade. É uma justiça perfeita, com isonomia para todos. Então, assim que nós devemos compreender essa bem-aventurança do pobre de espírito pelo olhar evolutivo, como nos ofereceu a interpretação do Carlos Torres Pastorino. Então, ele também diz o seguinte, que essa tradução, né, o pobre de espírito, ele fala que existe uma variedade imensa de traduções para essas palavras e coloca aqui o grego e encontra, no meio de todas elas, a melhor definição que ele encontra para isso é o mendigo de espírito, ou seja, é o que está mais de acordo com o original grego, na tradução do Evangelho, porque o Evangelho originalmente escrito em grego. Então seria aqueles de nós que estamos felizes porque nós estamos mendigando o espírito, estamos no cárcere da carne, buscando a nossa espiritualização. Então nós estamos pedindo ajuda, é esse o sentido de mendigar o espírito com todos os meios ao nosso alcance, né? Implorando, pedindo, querendo ascender, querendo evoluir, querendo realmente, através do progresso espiritual, nos aproximarmos da compreensão de Deus e não nos aproximarmos de Deus fisicamente, como muitas pessoas confundem, né? A sexta bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como é que a gente conquista a pureza de coração? Uma vez que nós erradicarmos todos os vícios, todos os desvios das nossas virtudes, as nossas falhas morais. Quando nós eliminarmos tudo isso, então nós seremos puros de coração e assim nós poderemos ver Deus. Mas não é ver com os olhos, porque Deus não é uma pessoa, ele não é um ser para a gente falar, olha Deus ali, olha Deus aqui. Deus é inteligência suprema, criou o universo inteiro. Como é que a gente pode imaginar Deus, um Deus antropomórfico, como a figura humana? Então, não existe isso, né? A melhor maneira de compreender Deus,
humildemente vos digo, de acordo com a nossa interpretação pessoal, é através da lei de causa e efeito e do cumprimento da lei de justiça, amor e caridade. Porque através da lei de causa e efeito, nós vamos nos ajustando ao longo da vida, da evolução, e aí nós vamos nos aproximando da pureza espiritual e aproximando dessa compreensão do que seja Deus. Então, quando dizem assim, Deus está nos olhando, Deus está em toda parte, na verdade nós estamos imersos sob o regime da lei de causa e efeito. E aí está Deus tomando conta de nós. Assim nós julgamos uma interpretação mais coerente para o nosso intelecto aceitar essa presença, né? Eu queria ler um trecho também do Pastorino, desse livro aqui, ó, Sugestões Oportunas, que vai nos ajudar a compreender essa parte que o Kardec aborda aí, do pobre de espírito. É o capítulo 2 desse livro intitulado Sugestões Oportunas, onde o Pastorino ele começou assim, eu vou ler só o início. O serviço é o caminho da humildade. A humildade é o caminho do perdão. O perdão é o caminho do amor. O amor é o caminho da perfeição. E a perfeição é o caminho da divinização. Vemos por aí que Deus é encontrado desde que se penetre a primeira porta, que é a do serviço. Então eu achei genial isso aqui. Você tem que passar pelo serviço para alcançar a humildade, servir o próximo. A humildade te leva ao perdão, o perdão das ofensas, o perdão verdadeiro. O perdão nos leva ao amor, o amor sincero. E o amor nos conduz à perfeição espiritual. E a perfeição é o caminho para a nossa divinização. Então, para nós aproximarmos de Deus, temos que bater na primeira porta, que é a do serviço, que vai nos conduzir à humildade. E humildade é a palavra de ordem que nós vamos ver agora. Então, o Kardec, ele inicia o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, dizendo o seguinte: por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, essa expressão pobre de espírito, muitas vezes ela é utilizada por nós, ou foi utilizada, e parece que também usada na França, né, de onde era o Kardec, onde ele fez o original aí do Evangelho segundo o Espiritismo, para significar aqueles que têm pouca inteligência. Seriam os pobres de espírito. Mas não é nesse sentido da inteligência, não é no sentido do saber, é no sentido realmente da humildade, ou seja, de um estado de espírito que é totalmente contrário ao orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é um sentimento, vamos dizer assim, que ele se origina de um movimento intelectual nosso, a nossa racionalidade. Nós não podemos, ou pelo menos eu diria que eu não consigo encontrar assim, uma ilustração no mundo animal de um animal orgulhoso, porque o orgulho pressupõe um raciocínio no qual nós fazemos uma comparação e nos julgamos superiores de alguma forma. E quando nos julgamos superiores, muitas vezes nós ficamos revoltados por não estarmos sendo atendidos, por nos estar comparando com coisas ou situações ou pessoas que nós não concordamos, que nós não admitimos. A gente usa muito aquela ideia do salto alto, né? É a pessoa que tem o salto alto, ela se acha acima das outras. Então, muitas vezes, o orgulho ele comparece em nossa vida de uma forma muito sutil e podem ter certeza, né? Podemos ter certeza que se trata de um movimento intelectual nosso quando estamos raciocinando dessa forma, nos comparando a outras pessoas e nos sentindo de alguma forma prejudicados. Então, por exemplo, quando uma vez uma colega
me disse, eu falei para ela assim que uma determinada parente minha era muito tímida. Ela virou para mim e falou assim: timidez é orgulho. Eu, na mesma hora, reagi e falei: não, timidez não é orgulho, não. Ela falou: para pensar. E realmente ela tem razão. O tímido é aquele que tem um certo receio de ser julgado, de ser condenado, de ser rejeitado. Então isso é um movimento de comparação. Ele não quer ser comparado para dizer que o outro é melhor do que ele. Então ele se recolhe na timidez. É alguma coisa, vamos dizer, subrepetícia. Às vezes, na disputa de uma vaga num emprego, por exemplo, nós vemos pessoas muito orgulhosas quando estão torcendo para os seus clubes de futebol. O meu é melhor do que o seu, o meu tem mais título que o seu, o meu é mais... Então, todo esse... Isso é só exemplo, tá, gente? Todo esse movimento de comparação, ele favorece a que a gente desenvolva em nós o orgulho. Às vezes a palavra orgulho ela é usada no sentido de satisfação. Então aí é outra história. Por exemplo, eu estou orgulhoso do meu filho porque ele conseguiu passar no Enem, vamos dizer assim. Então isso não é um salto alto, isso é um sentimento de satisfação. Eu apenas estou usando a palavra que eu poderia substituir por satisfação. Mas quando é algo que é contrário à humildade, que eu quero me sobressair, né? Se eu disser: o meu filho é muito mais inteligente do que o seu, porque ele passou no Enem e o seu não passou. Um exemplo chulo aqui que nós demos. Aí eu estaria realmente me colocando nesse patamar de comparação, não é? Então o Kardec fala que muitas vezes os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Por isso, pessoas que são muito orgulhosas, elas têm dificuldade de lidar com religião. Elas têm dificuldade de aceitarem que Deus é o Criador, que Deus está acima. Elas têm dificuldade, às vezes, de aceitar até a própria existência de Deus e caminham para o ateísmo, porque consideram que não são capazes de se elevar até Deus, porque teria que sair de um patamar mais baixo para um mais alto e elas se consideram acima de tudo, não é? Então, elas creem, né, em geral, que a sua inteligência é suficiente para elas definirem o mundo e o mundo serem governados da forma como elas entendem que deve ser. E não há necessidade da existência de Deus, ou seja, Deus fica dispensado dos seus serviços e elas vão levando a coisa a seu bel prazer. Muitas vezes a religião é usada apenas como meio de escape em situações muito complexas, né? Como uma válvula, muitas vezes usando apenas artifícios dogmáticos, cumprindo rituais exteriores, usando amuletos, fazendo promessas, guardando datas, fazendo jejum em datas, e isso acham que vai lhes dar algum privilégio, alguma vantagem sobre alguma situação adversa. Quando, na verdade, nós espíritas precisamos compreender muito bem a razão do sofrimento, a razão da dor, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lê bastante aquele item lá, o bem e o mal sofrer. E termos sempre gratidão, porque, em última análise, tudo o que acontece conosco é para o nosso bem e é por nossa culpa. Pô, mas eu não exagerei? Eu tive aqui um vizinho, um colega de trabalho que fez isso, aquilo comigo, que me prejudicou e tal. Quando a gente lê e aprofunda no ensinamento do Espiritismo, nas suas leis, nos seus princípios, quando a gente lê bastante o Emmanuel, nós vamos vendo que todas essas situações adversas que nós passamos, elas vêm para nós no sentido do nosso aprendizado ou no sentido de nós estarmos aliviando aquilo que a gente precisa reparar de faltas já cometidas. Então é aquela história da expiação, erros cometidos nessa existência ou em existências anteriores
que estão sendo, não é, revistos, estão sendo colocados na balança e nós estamos sendo penalizados por crimes que nós cometemos, sejam pequenininhos ou maiores, ou situações que Deus coloca ali na balança e fala assim, ó, toma, experimenta isso aqui. Não tem nada a ver com o seu passado, não. Mas é para ver se você já tem mérito para ascender na escala evolutiva. Porque se nós ficarmos revoltados, então nós ainda não vamos subir um degrauzinho, nós vamos continuar no mesmo degrau. Mas se nós tivermos gratidão e compreensão diante das dificuldades, vai ser muito melhor para nós. Por isso a doutrina espírita realmente nos ajuda muito, porque os textos são muito favoráveis a nós adentrarmos esse caminho aí da humildade, a porta do serviço, a porta da aceitação, da gratidão, porque nem sempre nós vamos conseguir, porque afinal nós ainda somos espíritos atrasados, mas já temos noção de que é assim que precisa funcionar. Então a promessa do reino, para nós, ela se torna algo verdadeiro, algo factível. Então as pessoas, aqueles de nós que temos procurado conquistar a simplicidade através da humildade, realizarmos benefícios em favor das pessoas sem esperar retorno, sem esperar nada em troca, fazer as coisas pelo prazer de servir. Quem já consegue fazer isso realmente já está colocando um pezinho lá no reino de Deus, né? Se a gente for seguir as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome de justiça ou de perfeição. Então são 4 bem-aventuranças falando da nossa situação aqui na personagem da matéria. Aí começa a entrar numa parte superior, fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ora, o que é a misericórdia? É a miséria do coração. É você olhar para o próximo, praticar a compaixão, a caridade. Então aí começa o pezinho no reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. Chegamos lá. Então toda essa escala que nós estamos vendo, ela vai começar com Jesus nos propondo a humildade como forma de nós ascendermos aos patamares mais elevados. Aí nós adentramos aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, que tem um título assim, aquele que se eleva será rebaixado. Vamos ver esse trecho, porque está em Mateus capítulo 18, os primeiros 5 versículos. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Olha aí o desejo, né, da posição, da conquista, quem que é o maior? Aí Jesus, chamando a si a um menino, o colocou no meio deles e falou assim, ó, digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar ao caminho e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então Jesus se coloca num nível de humildade equivalente ao da criança. Então olha só, a criança é um adulto reencarnado, é verdade. É alguém que já passou por vários erros e volta para uma outra missão para poder ver se eleva um pouco mais. Mas esse espírito, enquanto ele se encontra no campo material pela reencarnação, ele esquece aquilo que ele fez e a criança ela tem umas virtudes que Jesus, quando citou as crianças, ele citou como modelo. É um modelo infantil. Então ele disse, o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, para os que agem como crianças. E como que seria, então,
seriam essas atitudes das crianças? Nós também vamos buscar lá no Sabedoria do Evangelho, no Pastorino. Ele selecionou sete virtudes das crianças aqui que nos assemelham, né? Que se nós conseguirmos fazer como elas, nós vamos nos aproximar pela humildade do reino dos céus. Então ele listou as seguintes. A primeira, a própria humildade, porque a criança está sempre disposta a reconhecer a sua incapacidade e esforçar-se por aprender, sem pretender saber mais do que o seu instrutor. Então, realmente, as crianças geralmente são humildes nesse sentido. Elas param para prestar atenção quando pessoas mais velhas, mais experientes estão falando com ela. Então, Jesus estava colocando um modelo, né, de atitude. A segunda característica ou qualidade das crianças seria o amor, porque as crianças geralmente se prontificam sempre a perdoar e esquecem as ofensas. E é verdade, né? Às vezes duas crianças trocam lá umas rusgas, né? Uma briga com a outra, mas passa 5, 10 minutos, já esqueceram tudo, já estão de volta brincando e superaram aquela situação. Então, é o modelo de atitude que está sendo solicitado que a gente preste atenção, nos fazermos como as crianças. Uma terceira característica, a ânsia de saber, porque as crianças ficam às vezes querendo perguntar, são persistentes, chegam a ser até indiscretas conosco muitas vezes. Então essa ânsia de saber também, né, ela indica um progresso, um desejo de progresso, e é algo interessante de nós também procurarmos nos ater a esse modelo. A perseverança, muitas vezes querendo as coisas, insistindo com teimosia, persistência, também é um ponto positivo. Outro, a inocência, com total ausência de malícia, diante de cenas e situações. Para a criança tudo é limpo e natural, não é? Então situações que a gente vê, ouve, que a gente enrubesce, a criança vê aquilo. Quem já passou aí por uma situação como eu passei e que eu fiquei enrubescido? Eu era pai jovem e inexperiente, nessa época não tinha ainda adentrado a doutrina espírita, quando a minha filha, que na época tinha acho que menos de 10 anos, ela leu um palavrão no muro e me perguntou o que era. Eu tomei um choque, falei, nossa, como é que eu vou explicar isso aqui? Então, é aquele momento da inocência, que ela vê e quer saber e não está preocupada, não passa uma maldade pela cabeça dela, né? A sexta qualidade seria a simplicidade. A criança age sem calcular o que as outras pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Essa simplicidade infantil é maravilhosa. E, por último, a docilidade, porque as crianças se deixam guiar pelos mais idosos com total confiança, ela se deixa levar. Por isso que as crianças às vezes são raptadas, né? São levadas de forma maldosa, porque elas confiam no que as pessoas dizem para elas. Então são qualidades que o Pastorino elencou que nos ajuda a entender por que Jesus disse que quando a gente se fizer como uma criança, nós estaremos prometidos a esse reino dos céus, ou seja, a um patamar evolutivo mais elevado. Aí é citado aqui depois aquele trecho que fala da mãe dos filhos de Zebedeu. É interessante como que a mulher era retratada, né? Em vez de dar o nome dela, dá o nome do marido. É a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, o pai tinha que ser mencionado, né? Então, a mãe dos filhos de Zebedeu e os filhos de Zebedeu são quais? João e Tiago. A mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus, né, com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele, que queres? Jesus perguntou. Aí ela disse simplesmente assim, manda que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aí Jesus dá uma resposta super inteligente e que começa a fazer
a gente querer aprofundar no sentido das coisas. Ele fala assim: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Perguntando para os dois. E eles responderam: podemos. Olha o orgulho aí, podemos. Aí Jesus replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentades à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai tem preparado. Então vamos lá, vamos ver essa resposta, né? Jesus diz: é certo que bebereis o cálice que eu vou beber. Querendo dizer, eu passei por aflições e por vicissitudes, e vocês também vão passar. Só que ele não está dizendo com essas palavras, que cada um de nós sorve esse cálice, né? O cálice das provações e das expiações. Nós todos estamos sujeitos a isso. A dor faz parte do processo evolutivo. Não dizemos sofrimento, dizemos dor. A dor está em toda a criação. Até as plantas têm processos doentios, os animais desenvolvem cânceres, tumores, verrugas, aleijões. Então, como é que é isso? Faz parte do processo da evolução do espírito em todos os níveis, essa questão da dor. E quando nós não compreendemos a dor, não sabemos a sua função, não a aceitamos, aí vem o sofrimento intenso, não é? Então, por isso que Jesus falou: vós bebereis o cálice que eu beber, mas quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não sou eu que vou escolher, não há privilegiados, não cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai tem preparado. E como é que o Pai prepara? Pela lei de causa e efeito. É assim que é preparado. Mas vem o grande engano da liderança da Igreja Católica, quando ela toma decisões através de votações, de votos populares ou de testemunhos ou não sei o quê, para transformar pessoas em santos. Então, uma pessoa, para ser considerada um santo, está num patamar de pureza, quem vai fazer isso é a lei de Deus. É Deus, a sua justiça. É assim que a coisa funciona. Não é uma reunião de pessoas encarnadas que vai tomar essa decisão. E esse trecho aqui fala claramente a respeito disso. Nem Jesus quis tomar essa decisão de sentar um à direita e outro à esquerda. Então, como é que as lideranças religiosas fazem isso, né? É um equívoco muito grande. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Então Jesus estava sempre indicando o caminho do serviço e da humildade para poder apontar para as posições espirituais superiores. E ele prossegue: do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Filho do homem era a forma como Jesus chamava a si próprio, não é? Pela condição dele de ter se humanizado. Então ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para dar esse exemplo, né? Então esse trecho é muito interessante, né? A mãe dos filhos de Zebedeu pedindo privilégios. Depois o Kardec elencou aqui um outro trecho que está em Lucas, no capítulo 14, quando ele diz assim: Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer uma refeição. Os que já estavam lá o observaram, então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola dizendo: quando fordes convidado para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa.
Aí vem a frase de efeito, que Jesus sempre deixa alguma coisa assim para nós, né? Porque todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que abaixa será elevado. Lembram-se do cego de nascença? Aquela cura de Jesus do cego de nascença? Pois é, depois que tem João 9, do versículo 1 ao 41, são 40 versículos lá, é muito longo, né, essa cura. E lá no final, quando já estão sozinhos Jesus e o homem que ele restituiu a visão, Jesus se revela para ele, assim como Jesus se revelou para a samaritana, Jesus se revela. Ele mostra para ele que ele era, né, o Filho de Deus, que ele era esse ser especial. E ele fala assim: eu vim ao mundo para um juízo, para que os cegos vejam e para que os que veem se tornem cegos. Então é esse tipo de frase que parece com essa aqui, ó. Todo aquele que se eleva será rebaixado, todo aquele que se abaixa será elevado. Todo aquele que vê, que não vê, vai ter a visão restituída, mas o que vê vai ficar cego. Como é que é isso? Nós precisamos dos interpretadores para nos ajudar, né? Por isso que é bom que existe interpretador por aí para nos ajudar, porque nós não nascemos sabendo essas coisas, né? Então, olha só. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Essa elevação é a elevação do orgulho ou é a elevação do progresso espiritual? Logicamente, é a elevação pelo orgulho. Todo aquele que se eleva, aquele que quer o primeiro lugar, aquele que quer ser chamado de vossa eminência, vossa excelência, vossa não sei o quê, que se acha detentor de um título acima dos humanos, não é? Todo esse que se eleva, ele está desenvolvendo orgulho. E o orgulho é um sinal de baixeza espiritual muito grande. Então, quando ele desencarnar, ele vai ser rebaixado, porque ele vai ficar no mundo espiritual num nível inferior, junto com vamos dizer assim, um nível espiritual muito baixo, junto com um grupo de espíritos que está muito aquém desses locais mais elevados. Agora, todo aquele que se abaixa pela humildade, pelo serviço, será elevado quando ele estiver, né, colhendo os frutos da sua última encarnação. Então nós vemos aí um princípio de humildade muito grande nesses trechos que Kardec selecionou para que a gente pudesse recordar, né? E vem trazer para nós todo esse princípio aí da pobreza de espírito. Aí tem um outro trecho de Mateus, no capítulo 11, que ele colocou aqui, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, quando Jesus disse assim: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. As coisas do coração, da sensibilidade, da simplicidade, da humildade, elas geralmente são muito rejeitadas pelos ricos e poderosos. Nós não podemos generalizar, não é, gente? Porque tem muito espírito aí vivendo na opulência e no poder que tem a humildade, que tem compreensão dessas coisas. Nós não queremos generalizar que todo rico está condenado. Não. Ele tem mais dificuldade de enxergar aquele rebaixado. Nem todo rico vai fazer como São Francisco, né? Ó, tchau, não quero riqueza nenhuma. E vai lá para a pobreza extrema. Não vai acontecer. Tanto que o Espiritismo também nos ensina que a questão não se trata de nós rejeitarmos a riqueza, mas sabemos lidar com ela em benefício das outras pessoas, né? Jesus citou um exemplo disso quando ele contou o caso de Zaqueu, né? Que Zaqueu era o coletor de impostos judeu muito rico, e o Zaqueu revelou para ele como é que ele distribuía a sua fortuna para os seus empregados. Então aqui ele está dizendo: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, ou seja, ocultado essa regra da humildade, essa regra do serviço, a quem está vivendo esse patamar, né,
de ser superior, de ter título, de ter riqueza, de ter, sei lá, um poder qualquer, porque essa linguagem não será entendida. Então isso está ocultado naturalmente, mas revelou aos simples e aos pequenos. Os simples e pequenos, todas as vezes que nós tivermos nesse papel na Terra, nós vamos ter mais facilidade de compreender essa mensagem da humildade, do serviço, de não tentarmos nos colocar em primeiro lugar, não pedimos vantagem com nada, não nos situarmos assim, sempre à frente dos outros. Sabemos aguardar a nossa vez com simplicidade. Então isso é realmente um ótimo exemplo que o Kardec selecionou para nós do ensinamento de Jesus acerca dessas situações que vão denotar, né? O Kardec, ele coloca aqui que o orgulho é a catarata que tolda a visão. Por quê? A pessoa orgulhosa, ela só enxerga a si própria. Ela não vê o outro, não tem compaixão, não tem misericórdia. Então ela passa por essas situações. O espírito Lacordaire, ele tem um trecho muito longo dele aqui nesse capítulo, que o Kardec selecionou, é o Lacordaire mesmo. Ele escreveu isso em 1863. E o Lacordaire, ele também insiste nessa questão da humildade e do orgulho, e ele diz: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Porque o nosso meio, às vezes, o meio acadêmico, o meio profissional, ele parece que nos empurra, nos obriga para nós nos projetarmos, para nós nos destacarmos, para nós sermos tratados como excelências, para nós ganharmos mais dinheiro e termos mais sucesso. E isso para nós passa a ser coisa muito importante. Então nós vivemos nessa disputa e esquecemos totalmente desse lado importante que é viver a vida espiritual com simplicidade, com humildade, porque o que nós temos de, vamos dizer assim, o que nós reunimos na nossa vida de supérfluos é uma coisa impressionante, né? Que a gente, se parar para pensar, se hoje, por exemplo, nós ficássemos sem televisão e sem internet, tirando as questões, vamos dizer assim, da rotina da vida, né? De como transmitir ou receber dinheiro, de como fazer pagamentos, de como obter coisas. Mas eu falo assim, só pensando no nosso lazer, se tirar a internet e tirar a televisão, a gente vai sentir sem chão, muitos de nós, de tanto que nós estamos acostumados com isso. Então esse supérfluo, ele denota uma dificuldade que a gente tem, nós vamos nos acostumando com as coisas e vamos vivendo com esse apego sem humildade. Aí quando chega na hora da gente desencarnar, nós vamos ter dificuldade até de deixar o corpo, de romper lá o cordão de prata que liga o perispírito ao corpo físico, porque a nossa mente está trabalhando ainda, eu quero continuar aqui, eu quero ficar na matéria. Nós, nas reuniões mediúnicas, vemos muito isso, né? Pessoas vivendo, já estão desencarnadas há 50, 70, 120 anos, e elas estão ali vivendo ainda, estou na fazenda, estou na minha casa, estou tomando conta da minha propriedade, estou aqui tomando conta da minha mulher, estou tomando conta... Então não desapega, aí a pessoa fica em sofrimento. É um hábito mental, um hábito de mesmo da rotina da vida, né, de não se ter praticado vivenciar a vida de espírito. Então isso para nós é muito importante. E aqui também no capítulo fala a respeito das questões da cor da pele, essas coisas que hoje em dia, em vez de melhorar, está piorando, né? Preconceito racial, preconceito por gênero, tanta coisa aí ligada a preconceito, né? Até as novelas aí estão tentando ajudar, né, as pessoas a enxergar essas questões, como que é o sofrimento daqueles que são vítimas desse bullying, né, de vários preconceitos. Então, assim, nós vamos tendo que refletir sobre essas coisas
e vamos aprendendo aí, né, com Jesus e com Kardec aquilo que a gente precisa saber.